Alô, alô, galera, aquele abraço, papo agora para KTO, onde a diversão acontece, é Copa do Brasil. Finalmente vai começar a milionária Copa do Brasil. Nesta semana, 20 jogos, 40 times. Semana que vem, mais 20 jogos, mais 40 times. São 80 equipes nesta primeira fase da Copa do Brasil. Nesta semana, teremos aí 2 jogos na terça, 16 jogos na quarta-feira, 2 jogos na quinta-feira. Entre as 40 equipes, 5 da Série A. Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá. Outras 5 da Série B em campo. Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto, Coritiba, CRB e também o Ituano. Tudo sobre a Copa do Brasil a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Lembrando que, nesta primeira fase da Copa do Brasil, os times da Série A recebem de premiação R$1.470.000. Os times da Série B, R$1.312.000. E as demais equipes da Série C, D ou sem série no Brasileirão vão receber, nesta fase, R$787.500. É muito dinheiro que paga a Copa do Brasil. Por falar em grana, aqui embaixo, as odds para o jogo do Remo pela Copa do Brasil nesta terça-feira, 4h30 da tarde, contra o Porto Velho de Rondônia. Vitória do Porto Velho com odd de 7,50. O empate pagando R$5 e a vitória do Remo com a odd de 1,38. Entre você também no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos então aos 20 duelos desta semana pela Copa do Brasil. Vamos lá! Nesta terça, 4h30 da tarde, Porto Velho de Rondônia recebe o Remo. Sempre é bom lembrar, atenção, é jogo único. Nesta primeira fase, o visitante joga pelo empate para passar de etapa, para chegar à segunda fase da competição. Então o Remo joga pelo empate. Se o Porto Velho quiser passar, tem que vencer a partida. Quem passar de Porto Velho e Remo vai enfrentar na segunda fase da competição o vencedor de River do Piauí e Ipiranga, do Rio Grande do Sul, que jogam nesta quarta-feira, 4 da tarde, no Piauí. Lembrando que quem passar de River e Ipiranga, o Ipiranga joga pelo empate contra o River. O River tem que vencer a partida. Quem passar de Ipiranga e River vai enfrentar na próxima etapa, então, ou o Porto Velho ou o Remo. Com o mando de campo, jogo único na segunda fase, para o River ou para o Ipiranga. Lembrando, na próxima fase, em caso de empate, ninguém tem a vantagem. Na segunda etapa da competição, se der empate, a decisão vai para os pênaltis. Vamos seguir. Nesta terça, 8 da noite, tem no Espírito Santo, Nova Venécia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo visitante joga pelo empate. Quem passar de fase vai enfrentar, na segunda etapa da competição, ou Anápolis de Goiás ou o Tombense de Minas, que jogam nesta quarta, dia 21, 7h30 da noite. Quem passar de Nova Venécia e Botafogo vai jogar em casa o jogo único da segunda fase contra Anápolis ou então Tombense. Na segunda fase, pessoal, não tem vantagem nenhuma. Nesta fase, o Botafogo joga pelo empate contra o Nova Venécia e o Tombense joga pelo empate contra o Anápolis, ok? Seguindo, quarta-feira, 13h30 da tarde, tem Brasília, Real Brasília contra o São Raimundo de Roraima. São Raimundo joga pelo empate, Real Brasília tem que vencer a partida. Quem passar de Real Brasília e São Raimundo pega na segunda fase da competição ou União de Rondonópolis ou Atlético Goianiense, que jogam nesta quarta-feira, 9h30 da noite, em Rondonópolis, o Atlético Goianiense jogando pelo empate. Lembrando, quem passar de Real Brasília e São Raimundo vai fazer a partida única em casa contra a União ou Atlético Goianiense. São Raimundo e Atlético, desses duelos aqui, jogam pelo empate. Vamos seguir. Nesta quarta-feira, 4h30 da tarde, tem Manauara, do Amazonas, contra o Retrô de Pernambuco. O Retrô joga pelo empate. Quem passar de Manauara e Retrô pega na segunda fase da competição ou o Fluminense do Piauí ou o Fortaleza, que só vão jogar dia 29, que é quinta-feira da semana que vem ainda, lá no Piauí. 8 da noite da quinta-feira da semana que vem, dia 29. Quem passar de Fluminense e Fortaleza, Fluminense do Piauí, né? E Fortaleza vai jogar em casa na segunda fase contra Manauara ou Retrô. Nesta fase, Retrô e Fortaleza jogam pelo empate. Seguindo,
Quarta-feira, 7h15 da noite, tem na Paraíba Souza e Cruzeiro de Minas. O Cruzeiro Mineiro aí, a Raposa, jogando pelo empate contra o Souza da Paraíba. Quem passar de Souza e Cruzeiro vai enfrentar na segunda fase ou Petrolina de Pernambuco ou Cascavel do Paraná, que só vão jogar na outra quarta-feira, dia 28, 7h30 da noite, lá em Pernambuco. Lembrando, quem passar de Souza e Cruzeiro vai jogar na segunda fase da competição, partida única em casa contra Petrolina ou Cascavel. Nesta fase, Cruzeiro e Cascavel jogam pelo empate. Também na quarta, 7h30, tem no Rio, Audax Rio contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. A Portuguesa jogando pelo empate. Quem passar de Audax e Portuguesa vai enfrentar na segunda fase da competição ou o Real Noroeste do Espírito Santo ou Cuiabá, que também jogam quarta-feira, 9h30 da noite. Lembrando que, nesta fase, Portuguesa e Cuiabá jogam pelo empate. Audax Rio ou Portuguesa, quem passar de fase vai jogar em casa na segunda fase, na segunda etapa da competição contra Real Noroeste e Cuiabá. Lembrando, pessoal, nesta primeira fase da Copa do Brasil, os visitantes jogam pelo empate. Na segunda fase, quando tivermos aí Audax Rio ou Portuguesa contra Real Noroeste ou Cuiabá, na segunda fase, dando empate, a decisão vai para os pênaltis. Beleza? Quarta-feira, 7h30, tem na Paraíba 13 contra a ABC de Natal. O ABC joga pelo empate. Quem passar de 13 e ABC, na segunda fase da competição, segunda etapa, vai pegar ou o Grêmio Sampaio de Roraima ou o Brusque de Santa Catarina, que só jogam na outra quarta-feira, dia 28, 8h30 da noite, lá em Roraima. Quem passar de 13 e ABC, na segunda fase, vai jogar em casa, jogo único contra Sampaio ou então o Brusque. Nesta fase, ABC e Brusque jogam pelo empate. Quarta-feira, 7h30, tem no Sergipe Itabaiana contra o Brasiliense. O Brasiliense joga pelo empate. Quem passar de Itabaiana e Brasiliense pega na segunda fase da Copa do Brasil, em jogo único, ou o Operário do Mato Grosso, o Operário de Várzea Grande ou o Criciúma. Lembrando que, atenção, hein? Lembrando que o Criciúma joga pelo empate nessa fase e o Brasiliense também joga pelo empate. Quem passar de Itabaiana e Brasiliense vai enfrentar ou o Operário ou o Criciúma, jogo único em casa, na casa do Itabaiana ou do Brasiliense, portanto, na segunda fase da competição. O Operário do Mato Grosso e Cuiabá só jogam na outra quarta-feira, dia 28, 9h30 da noite, lá no Mato Grosso. Vamos seguir aqui, pessoal. Também nessa quarta-feira, 8 da noite, tem no Maranhão Motoclube Bahia. Bahia joga pelo empate. Quem passar de Motoclube Bahia enfrenta na segunda fase da competição ou a Portuguesa Santista ou o Caxias Gaúcho, que só vão jogar dia 28, na outra quarta-feira, 8h30 da noite, lá em Santos. Quem passar de Portuguesa Santista e Caxias, na segunda fase da competição, vai jogar em casa, partida única contra Motoclube ou contra a Bahia. Nesta fase, Bahia e Caxias jogam pelo empate. Dia 21, quarta-feira, 8h30 da noite, tem no Amapá, Independente e Amazonas. O Amazonas joga pelo empate. Quem passar desse duelo aqui vai pegar na segunda fase ou Maringá do Paraná ou América Mineiro. Só vão jogar na outra quarta-feira, dia 28, 7h15 da noite em Maringá. Quem passar de Maringá e América Mineiro vai jogar a partida única da segunda fase em casa contra o Independente do Amapá ou contra o Amazonas. Nesta fase, Amazonas e América jogam pelo empate. Quarta-feira, 8h30. Aqui no Rio Grande do Sul, em Juí, tem São Luís e Ituano. Ituano joga pelo empate. Quem passar de São Luís e Ituano vai enfrentar na segunda fase ou Costa Rica do Mato Grosso do Sul ou o América de Natal, que jogam também na quarta-feira e também às 8h30 da noite. Nesta fase, Ituano e América de Natal jogam pelo empate. Quem passar de Costa Rica e América de Natal vai jogar a partida única da segunda fase em casa contra São Luís ou contra o Ituano. Também quarta-feira, 8h30 da noite, tem em Tocantins, Capital e Tocantinópolis. Tocantinópolis joga pelo empate. Quem passar de fase pega ou o Águia de Marabá do Pará ou o Coritiba, que jogam na quinta-feira, agora dia 22, às 8 da noite, lá no Pará, lá em Marabá. Lembrando que, nesta fase, Tocantinópolis e Coritiba jogam pelo empate. Quem passar de Águia e Coritiba vai jogar em casa, na segunda fase, a partida única contra Capital ou então Tocantinópolis. Também na quarta-feira, 9h30 da noite, tem no Acre, Rio Branco e CRB. CRB joga pelo empate. Quem passar dessa chave, na segunda etapa, vai enfrentar ou o Atlético de Minas ou o Volta Redonda do Rio. Nesta fase, o Volta Redonda joga pelo empate agora. Na outra semana, na outra terça-feira, dia 27, 7h15 da noite, lá em Minas contra o Atlético. Então nessa fase aqui, CRB e Volta Redonda jogam pelo empate. Quem passar de Rio Branco do Acre e CRB, na segunda fase, vai jogar partida única em casa contra Atlético ou então Volta Redonda.
Na quinta-feira, pessoal, 8 da noite, agora dia 22, tem o Cianorte do Paraná contra o Corinthians. Corinthians joga pelo empate. Quem passar de Cianorte e Corinthians enfrenta na segunda etapa da competição ou o Olaria do Rio ou o São Bernardo de São Paulo. Só vão jogar na outra quarta-feira, dia 28, às 13h30 da tarde, lá no Rio de Janeiro. Quem passar de Olaria e São Bernardo vai jogar em casa contra partida única na segunda fase contra Cianorte ou Corinthians. Nesta fase da competição, na primeira etapa, Corinthians e São Bernardo jogam pelo empate para passar de fase na Copa do Brasil. Portanto, aí os 20 jogos, 40 times disputando nesta semana apenas a primeira fase da Copa do Brasil. Lembrando, nessa semana então, Atlético Goianiense, Bahia, Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá, 5 times da Série A. Amazonas, Botafogo de Ribeirão Preto, Curitiba, CRB e Ituano, 5 times da Série B, totalizando, portanto, 10 equipes e outras 30 equipes das séries C, D e sem série do futebol nacional. Sempre é bom lembrar, times da Série A, nesta fase, na primeira fase, recebem de premiação da CBF R$1.470.000. Times da Série B recebem R$1.312.000. E os times das séries C, D e sem série recebem, na primeira etapa da CBF, R$787.500. Sucesso a todos! 80 equipes começando esta Copa do Brasil edição de 2024. Nesta semana, 40 times, 20 jogos. Semana que vem, mais 20 jogos, mais 40 equipes. Jogos únicos, lembrando que nesta etapa da competição, o visitante joga pelo empate. Fui!